Bom dia, agradeço a presença de todos vocês que vieram aqui hoje. Um ano especial, eleitoral, em que, muito provavelmente, para nós que viemos da área de tecnologia e que trabalhamos, com política, será um ano que vai marcar uma transição para uma nova forma de utilização da comunicação na internet, para uma nova forma de se trabalhar de maneira mais estratégica e mais inteligente a comunicação de campanha, Talvez as outras mídias não deem tanta liberdade de se construir estratégias e de se utilizar ferramentas inteligentes para tanto alimentar a coordenação de campanha, quanto compreender o campo de batalhas que cada um dos candidatos vão enfrentar, que a internet acaba oferecendo. Então, hoje aqui, eu vou dar uma passadinha no histórico da utilização de internet na política, para vocês, e vou entrar um pouco aí no que a gente vem usando, no que foi usado nas campanhas passadas e o que a gente está oferecendo aí de utilização para as campanhas nesse ano de 2012. Lembrando que a gente também trabalha com prefeituras, a gente trabalha na comunicação de governos, de órgãos públicos, e esses órgãos públicos, esses governos que a gente está trabalhando, já estão inseridos nesse novo contexto de inteligência digital. Mas são poucas prefeituras ainda que já sabem como é que funciona a coisa, mas que já estão se aproveitando dessa fonte inesgotável de informação e de cruzamento de dados para beneficiar também os seus mandatos, tá? Então, vamos lá. Bom, aqui eu tenho uma timeline do histórico da utilização da internet na política. E eu queria começar mesmo com a construção da internet, Foi feita pela ARPANET, que é um órgão do Exército norte-americano, que desenvolveu, na verdade, a internet simplesmente para armazenar dados estratégicos de guerra, de modo que mesmo que algum bunker do Exército dos Estados Unidos fosse invadido pelo inimigo, nenhuma das informações pudessem ser aproveitadas. Essas informações deveriam ficar, então, no ar, em rede, onde o inimigo não pudesse ter acesso. De 69 até a utilização da internet, na popularização do uso doméstico, a gente só conseguiu isso em 1994, quando a internet, então, conseguiu ser utilizada comercialmente, como a gente vê hoje. Em 96, então, dois anos depois que a internet foi popularizada mundialmente, houve a primeira utilização eleitoral nos Estados Unidos, numa campanha onde os candidatos só utilizaram sites para expor o plano de governo e o currículo de cada um. Não havia nenhuma interatividade, era bem limitada a coisa. Para quem acha que o Brasil, nesse ponto, fica para trás, está enganado. A gente, em comparação com a maior parte dos países, a gente está bem avançado nesse sentido. 2 anos depois, aqui, rolou a primeira eleição em que tanto partidos quanto candidatos fizeram uso de internet. O Antônio Brito, que era um candidato ao governo lá no Rio Grande do Sul, montou um website disponibilizando notas e algumas outras informações de campanha. O Fernando Henrique Cardoso, a mesma coisa, na mesma linha do Antônio Brito. E o PDT revolucionou desenvolvendo um website para os candidatos a governo e a Senado, todos do Brasil. Em 2000, a gente tem a primeira eleição em que a internet foi utilizada de forma interativa nos Estados Unidos.
Aqui, em 2006, a gente foi seguindo essa mesma linha também, mas timidamente ainda. Em 2006, quando houve aquela proibição dos brindes, e outdoors, e showmício, uma série de coisas que antes a gente fazia muito uso em campanha, se houve uma especulação de que a internet, então, ia ter o seu hype, que chegou o momento da utilização da internet no Brasil, e não foi bem assim por uma série de limitações, limitação de inclusão digital da população brasileira, limitação socioeconômica. Então, as campanhas que vieram na sequência aqui no Brasil foram campanhas difíceis de se fazer, porque você teve muito menos elementos para se fazer campanha. Em 2008, a gente acompanhou de perto, super recente, o sucesso que foi a utilização da internet pela campanha do Barack Obama, né? A campanha dele, ela teve um diferencial porque ela compreendeu a forma de funcionamento da Web 2.0. O que é a Web 2.0? É a capacidade, eu acho que o que marca a mudança da internet, do lançamento da internet doméstica, o tal do 1.0 para o momento 2.0 da web, é justamente a interatividade e a capacidade que qualquer usuário tem, a possibilidade que qualquer usuário da internet tem de produzir conteúdo, de ter canais exclusivos de informação, de ser fonte de informação. Então, o jornal Estado de Minas tem um site, mas qualquer um daqui pode também ter um e, de repente, disputar audiência colocando informações próprias. Nós sabemos que, na verdade, não vai funcionar bem assim na ponta da lança, porque quem tem bala na agulha para investir hoje em estratégia de dissipação de conteúdo, em ranqueamento no Google, é claro, vai estar melhor posicionado, vai ter maior visibilidade. Mas, em linhas gerais, as ferramentas estão disponibilizadas para todos. Então, capacidade de produzir conteúdo, canal para colocar esse conteúdo e dar visibilidade nesse conteúdo em rede, e a capacidade de ter interatividade, então, você não ser só uma fonte de informação, mas também ser um canal de diálogo, de debate, de compartilhamento daquele conteúdo que você foi colocado, isso é essa fase 2.0, e a campanha do Barack Obama compreendendo esse novo momento de interatividade, exploraram de forma bastante relevante cada uma dessas possibilidades, inventaram outras, criaram sincronia de ação física e virtual, né, que é uma coisa que dá bastante resultado. Lá na frente a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Então, o sucesso se deu exatamente por essa compreensão desse novo momento de funcionamento da web, né? Em 2010, assim que aconteceu esse boom nos Estados Unidos, dessa utilização especial lá para a política, a gente teve aqui a liberação do TSE para a utilização das mídias sociais, porque até 2010, nas eleições só eram permitidas a utilização do website do candidato, inclusive com aquela extensão .can, que agora não necessariamente precisa, né? Um baita de um tiro no pé para ranqueamento no Google, né? É uma dica que eu dou. Quem quiser, quem já tiver site ou quem já tiver blog, mantenha como está. Não mude, não crie um novo .can agora só para ser candidato, porque senão você vai perder o seu ranqueamento no Google, né? É uma das coisas que são importantes. Então, foi a primeira que foi liberada. Esses dois cases de cima aqui, tanto da Marina Silva na presidencial quanto do Trípoli, que estava disputando as prévias agora com o Serra, para quem ia sair candidato lá em São Paulo, são cases nossos, né? Aqui também teve outros dois cases bem interessantes que a gente separou aqui. Não são nossos, mas a gente reconhece que são bons trabalhos, né? E, bom, vamos passando aí. Em 2010, algumas características marcaram tanto a postura do candidato na rede quanto dos eleitores aqui no Brasil, né? Então, dos candidatos a gente viu uma produção de conteúdo especial para a net, a web, aplicativos
games sociais, arrecadação de fundos, pouco. Até porque a gente não tem cultura de doação, e muito menos cultura de doação online, né? A gente está começando agora essa movimentação de e-commerce aqui no Brasil, que está crescendo muito, e essa familiaridade com o e-commerce, com certeza vai impactar na arrecadação online. O cara já vai estar mais acostumado a lidar com cartão de crédito fazendo a compra ali, então, ele convencido de um candidato, convencido daquele projeto, fica mais fácil você conseguir arrecadar online do que arrecadar fisicamente numa campanha. Por parte dos eleitores, a gente viu um engajamento que extrapolava os filiados ou os militantes do partido. Você via gente comum se engajando ali e militando virtualmente. Eram pessoas que, numa campanha física, não iriam para um bandeiraço, para uma carreata, não se disponibilizavam em fazer uma panfletagem para o candidato, mas online se colocavam à disposição de replicar conteúdo de campanha, se engajavam politicamente. Produção de conteúdo, os próprios eleitores produziam conteúdo a favor e contra a favor dos seus candidatos e contra oponentes dos seus candidatos. Então a gente viu principalmente vídeos, charges, né, a favor, música a favor de Dilma, contra Serra, a favor de Marina. Então a gente viu muita coisa produzida pelos próprios eleitores. Artistas, né, aproveitaram essa onda também para produzir conteúdo e se posicionar na campanha. Construção de canais de mídia, que é o que eu estava falando agora, que a Web 2.0, ela dá essa liberdade para o eleitor produzir canais de mídia também e se posicionar. Então, aqui embaixo até a gente tem um link aqui, não vou repassar agora, mas tem um link aqui de cerca de 10 sites, são sites misturados com softwares e tal ali dentro, que trabalhavam o histórico de ficha limpa do candidato, entendeu? Uma série de coisas. Então, assim, foram ferramentas construídas por eleitores, tá? Para fazer campanha e ajudar o seu candidato. E compartilhamento de conteúdo. 2012 é marcado também por uma série de revoluções, por uma série de intervenções políticas dos eleitores, do povo, né, nos rumos da política nacional em diversos países pelo mundo. A gente viu derrubada de presidente, a gente viu novas eleições sendo chamadas, a gente viu resultados eleitorais sendo determinados por conta justamente da internet. Então, se falam que a internet ela não é decisiva numa campanha, ela pode ser decisiva. E numa campanha municipal, principalmente, a gente está falando de campanhas nacionais. Numa campanha municipal, onde a maior parte dos municípios você conta aquele voto a voto, né? E poucos votos fazem diferença, às vezes, para colocar um vereador ou para definir um prefeito. Isso pode ter um impacto muito maior do que numa campanha nacional. Uma eleição geral para presidente, nós vimos a internet intervir, por exemplo, numa decisão do primeiro turno. Não houve isso, porque na surdina da noite a gente viu aparecer 10 pontos a mais para um terceiro candidato que ninguém acreditava que poderia intervir no futuro do jogo, e abriu-se a oportunidade do segundo turno, isso na eleição passada. Então, eu acho que são pequenos detalhes que acabam mudando a história, querendo ou não. Para 2012, a gente prevê aplicativos mais inteligentes, com capacidade de viralização maior, com técnicas de arquitetura de informação, que é uma ciência capaz de fazer com que a pessoa que entre em contato com a ferramenta se engaje mais facilmente, seja para compartilhar, seja para associar o aplicativo. Então, a gente prevê aplicativos mais inteligentes. O nosso aplicativo, por exemplo, ele tinha características, no caso da campanha
presidencial, que os aplicativos dos concorrentes não tinham. Então eles fizeram um aplicativo bonitinho lá, mas eles esqueceram da estratégia de viralização, eles esqueceram do motivo de estar construindo o aplicativo. Por quê? Porque eles vieram de agências publicitárias e a gente veio da área de tecnologia. Nós somos desenvolvedores, é diferente. Então, isso faz total diferença. Agora, a gente prevê para esse ano uma atenção maior nessa capacidade de disseminação do conteúdo, né, por conta dos aplicativos. Hackeamento de perfis nas mídias sociais, que é o que as empresas privadas já estão fazendo há um certo tempo, e que na política o setor tem comido bastante bola nesse sentido. Mandatos, governos, isso aqui é fundamental para saber o que a população espera do governo, o que a população geolocalizar a coisa, onde é que tem mais problema, qual é o perfil das pessoas que estão reclamando. Então, assim, isso aqui tanto para mandato, para governos, quanto para campanha, para segmentar depois, é importante. Segmentação, cruzamento de dados, em cima disso aqui que foi selecionado, né, que foi sugado de informação. Métricas mais sofisticadas, né? Então, as métricas que a gente tinha na eleição de 2010, elas eram métricas que nem todas elas eram em tempo real, eram métricas às vezes semanais, algumas até mensais, geravam relatórios que, numa disputa eleitoral, de um dia para o outro as coisas mudam, então de uma hora para outra, às vezes, a coisa muda e a gente precisa de coisas mais em tempo real. Então, a gente prevê métricas em tempo real, que sejam capazes, inclusive, de nortear ações da campanha física e nortear decisões de conteúdo e nortear formas do candidato se posicionar, coisas que ele deve tocar na campanha. Então, vai ser bem importante você ter essas ferramentas aqui. No caso dos eleitores, a gente prevê um engajamento ainda maior do que foi em 2010. Em geral, o envolvimento dos eleitores, o posicionamento dos eleitores em campanhas municipais é bastante grande, porque os candidatos, eles são figuras próximas, figuras do cotidiano da política local. Então, as pessoas, elas sempre têm uma opinião. E se elas sempre têm uma opinião, para elas exporem isso nas mídias sociais delas, basta sentar na frente e ver alguma coisa passando para replicar ou para criticar se ela não concorda. Então, um engajamento maior. Existem alguns aplicativos pré-confeccionados. Esses aplicativos são feitos numa tecnologia em flash, eles são limitados, eles não servem para fazer comunicação de campanha, eles servem para fazer brinquedos, servem para fazer coisas menores, para conversar só com a sua rede de relacionamento. Mas a gente prevê que vão haver eleitores que vão se utilizar desses aplicativos menores para fazer principalmente oposição. Então, vão encher o saco. Popularização de sites sobre políticos, como eu falei. Numa sentada, a gente conseguiu listar uns 10 sites, softwares e coisas que falavam sobre o político, né? Que eram fontes de informação e tal. A gente prevê que isso deve crescer e que algumas ferramentas, inclusive, devem se consolidar, como ferramentas de denúncia, né? Eu pediria que a gente fizesse as perguntas no final, porque a gente está bem no começo mesmo, tem um tempo super curto para falar de muita coisa. Então, eu pediria que a gente sistematizasse isso no final, talvez até com perguntas escritas para a gente ler e ver o que dá para juntar e responder junto. Tá? Porque a gente está com um tempo bastante estrangulado, viu, gente? Mas pode pegar essas cadeiras aqui, ó. Para 2014, a gente já está fazendo uma série de pesquisas na área de web semântica, que é a tal da web 3.0. A gente não está oficialmente vivendo isso ainda, mas já existem pesquisas, já existem estudos, a própria campanha digital tem desenvolvido algumas coisas. A gente tem um laboratório bem interessante de inovação
e já estamos desenvolvendo coisa para web semântica, que é a tal da 3.0. O que essa web semântica faz? Ela faz análise das postagens e dos comentários dos usuários nas mídias sociais. Então, web semântica... eu vou ficar desse lado aqui. Web semântica é o princípio da inteligência artificial. É você criar condições de você calibrar um software, ensinar um software por percentual de erro e acerto, para ele dar para você um indicativo de uma resposta. E a gente está fazendo análise semântica e fazendo algumas pesquisas para gerar indicativo de voto. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter, em 2014, análise dos perfis e indicativo de voto. É uma das coisas que a gente vai conseguir gerar, tá? Bom, vamos entrar aqui nessa questão teórica, né? Tem muita gente que chama as mídias sociais de redes sociais. Para nós, redes sociais é aquilo que sempre existiu, entendeu? Desde o início da história da humanidade, que é justamente a sua rede de relacionamento pessoal, né? Que começa a se formar quando você nasce, você tem o seu pai, a sua mãe e as pessoas da família, e vai crescendo com os amigos. E isso é representado pela aldeia social. Esse desenho aqui, isso daqui é um desenho que é inclusive utilizado cientificamente para explicar visualmente o que é uma rede social, né? Não é uma mídia social. Uma mídia social é justamente o que o Facebook, o Twitter, isso é uma mídia social, ok? Para a gente não ter mais confusão. E se eu falar rede social, que às vezes a gente fala, me corrijam a partir de agora. Bom, aqui eu tenho alguns números bem atuais aí com relação ao Facebook, vou passar muito rapidamente, tá? 51% dos usuários entram aí diariamente no Facebook. Aqui a gente tem uma tabelinha de faixa etária, tá? Faixa etária que se concentra, a maior parte dos usuários vai aí dos 18 aos 34 anos. Então, idade eleitoral, né? Idade para votar. Deixa eu ver alguma outra coisa que se destaca aqui. Horários de maior frequência de utilização aí. Facebook, os usuários, eles ficam uma média de quase 7 horas, são 6 horas e 57 minutos no Facebook. Nos sites da Microsoft, 4h41, nos sites do grupo do Google, ou seja, Gmail, Google, YouTube, ficam 2 horas e 38 minutos. Em comparação com o Orkut, que entrou aqui, fica mais de 3 vezes esse tempo, né? E aí, aqui, a ideia de uma plataforma, né, que é diferente, essa é a grande diferença do Orkut para o Twitter ou para o Facebook. Eles são construídos em plataformas com o esqueleto do código deles, que a gente chama de API, aberto, o Twitter totalmente aberto para conversar com qualquer tipo de software, com qualquer tipo de complemento, e para você sugar o que você quiser de informação dali de dentro dos usuários. E o Facebook um pouco mais limitado, mas ainda uma plataforma para você também criar aplicativo, criar game social, criar uma série de brinquedinhos, a gente chama, para conseguir conversar. Aqui o time de circulação de informação no Twitter antes da criação, né? Então aqui quando a notícia, o evento acontecia, e o tempo que levava em horas até se atingir os tipos de mídia, né? Online, o rádio, a TV e a mídia impressa. Depois que se fez o Twitter, isso é praticamente instantâneo. Aconteceu, alguém tweetou e horas depois vai aparecer nos demais canais, e uma comparação bem bacana. Aqui uma lista dos políticos mais influentes, isso no Twitter. Tá, eu vou disponibilizar depois isso para vocês aqui. Então, vou passar mais rápido, mas depois vocês entram com mais calma.
Alguém já ouviu falar dessa mídia? Já ouviu? Pouca gente. Essa mídia social aqui, ela está apresentando um crescimento em base de usuários muito maior do que o Facebook apresentou. Tem uma capacidade de compartilhamento de conteúdo muito interessante, e é uma mídia que tem ganhado bastante destaque nos Estados Unidos, né? Tem uma série de informações aqui. O Pinterest, olha o crescimento dele em comparação com as outras mídias. Vou voltar aqui um pouco. Ele tem hoje 136 milhões de visitantes diários. Aqui tem um comparativo dele. Bom, o slide aqui ele saiu da posição. Mas ele se comunica com todas as outras mídias. Então, o usuário ele tem preferido entrar no Pinterest e usar o Pinterest como o bunker dele de mídias, onde ele se comunica com todas, inclusive com o Facebook. Então, nos Estados Unidos, ele já está surpreendendo. Eu acredito que hoje ele não tenha tanta relevância, mas talvez no período eleitoral ele já tenha uma relevância maior e a gente consiga utilizar ações no Pinterest, mas nas eleições de 2014 isso é uma certeza. Essa mídia social ela vai aparecer com força aqui no Brasil. Inclusive porque a gente tem reproduzido muito o perfil do usuário norte-americano, né? Por conta da influência cultural mesmo. Então, chegou lá, vocês fiquem de olho porque vai chegar aqui. A gente vai sentir a marola aqui. Do grupo do Google, eu queria falar dessas duas mídias aqui, que é o Orkut e o G+. Do grupo do Google, você ainda tem o YouTube, que é uma mídia social. E não ignorem essas duas durante a campanha. E nem a gente falou com o cliente na semana retrasada, o cliente tinha uma base de usuários grande no Orkut, tinha quase 5 mil amigos no Orkut, e ele deletou, porque ele falou, não vou fazer campanha no Orkut, eu vou fazer Facebook e tal, né? Eu expliquei para ele que ele vai ter que reconstruir tudo de novo e que ele está super atrasado porque a campanha começa daqui a 60 dias. Por que isso? Porque para você estar bem ranqueado no Google, existe uma série de critérios e de estratégias de SEO, que é o que a gente chama de ranqueamento. E essas duas ferramentas, elas são do grupo do Google, tanto o G+, quanto o Orkut. E hoje o Google ele leva em consideração as postagens que você faz nessas duas mídias para poder ranquear o candidato ou ranquear o governo. Então, você não estar aqui significa você ter uma ferramenta a menos como aliado no ranqueamento no Google. Então, as coisas na internet, elas funcionam realmente em rede. Se você tira e ignora simplesmente uma dessas mídias, significa que o seu concorrente, que não ignorar, tem melhores chances de estar na sua frente. Pelo menos ali, em termos de visibilidade. Olha o Pinterest aqui aparecendo já. Isso daqui é, como eu falei para vocês, isso daqui é um quadro norte-americano. Mas o Brasil reproduz coisas assim. Reproduz a mesma reatividade às mídias, né? Os números mudam, mas estatisticamente a gente acaba reproduzindo essa reatividade. Aqui, muito interessante, o total aí de tempo, né, que é gasto no Facebook, em comparação com Twitter, LinkedIn, MySpace, Google+, Tumblr, e aí é como aparece o Pinterest. Tá vendo como ele tem um potencial grande de chegar aqui no Brasil? Não sei se ainda chega a tempo das eleições, mas de ser relevante. O Pinterest hoje tem mais relevância do que o Google+, do que o MySpace, do que o próprio LinkedIn, que aqui no Brasil é muito utilizado. Bom, com relação a sites e blogs aí,
A gente fez uma análise de conteúdo. E aí aqui, ó, só uma brincadeira, o conteúdo, o que você fazia, né, quando chegava da escola, ligava na Globo, ficava assistindo desenho, e o que o seu filho faz hoje quando chega da escola. Hoje você tem uma enxurrada de conteúdo, de informação e de canais, assim, que não é à toa que as novas gerações elas estão mais inteligentes, porque elas recebem uma carga maior de informação, de conteúdo, de formação, né? O tipo de formação é que a gente deve levar em conta. Aí aqui a gente separou em algumas categorias do que é mais falado nas mídias sociais. Então percebam, né? Primeiro entretenimento, aí vai seguindo aqui, e olha quantos por cento fala de política. Sem receber nenhum tipo de influência para que seja falado, né? Eles precisam de estímulo. Para ampliar isso daqui, eles precisam ser estimulados. Aí aqui segue, né, entrando dentro de cada um desses temas aqui, ó, a gente deixa para vocês aí, destrinchando o que eles falam, de entretenimento, moda, música. Depois de assuntos ligados à tecnologia, esportes citados, obviamente, futebol é o maior. Isso aqui é um negócio legal para quem produz conteúdo. Então, o pessoal da área de comunicação vai produzir conteúdo. Não precisa necessariamente falar do candidato. Fala de um desses temas aqui que você sabe que vai atrair o cara e associa o candidato. Por quê? Porque isso aqui dá ranqueamento. Tá? Então, aqui tem umas dicas aí de produção de conteúdo. Vamos lá. Outras mídias, nós não podemos esquecer, cada uma aí com seu papel, não vou entrar em cada uma delas, a apresentação ela foi editada. Bom, esse novo momento, né, coloca aí, ó, sociedade até 2010 e a sociedade hoje. Esse novo momento dá poder à sociedade para ela intervir. A disponibilização de dados na internet, mais a transição da web 1.0 para 2.0, constrói sociedade bem informada e mais criteriosa. O eleitor está mais exigente porque hoje ele tem mais informação e não é a informação que você passa na campanha só. É toda a informação que tiver disponível sobre você na rede. Então, se você tem problemas na rede, se você tem ou pouca visibilidade, ou se você tem informações que não são positivas sobre você na rede, tem que fazer alguma coisa para mudar isso. No ano passado, no ano retrasado, a gente pegou um candidato que tinha escândalos. Uma série de escândalos. Quando você colocava o nome do cara no Google, a primeira página, 80% da primeira página, não vou falar 90%, mas 80% era coisa negativa do cara. E como é que faz para resolver isso em véspera de campanha? Não faz. A sorte foi que esse cara entrou em contato meses antes das eleições começarem. A primeira coisa que a gente detectou foi isso. Falamos, olha, ou a gente começa agora para reverter esses escândalos. Como é que reverte? Ele queria que tirasse do Google. Vocês já viram falar isso? Ninguém tira do Google. Não ser com... Eu acho que nem com a Polícia Federal você tira do Google. Você tira das outras mídias, mas do ranqueamento ali é difícil. E aí a gente teve que fazer todo um trabalho de ranqueamento e jogar as coisas negativas para a terceira página, e isso foi, entendeu? Até o final da campanha estava na 5ª página. Então, como ninguém chega lá, a gente cumpriu a missão. É isso. A recomendação, o depoimento ou a crítica, mesmo de pessoas desconhecidas, tem exercido grande influência na decisão de participação, compra e voto. Eu, há pouco tempo, deixei de comprar uma máquina de lavar roupa porque ela só tinha reclamação, essa marca. Eu entrei lá e falei, bom, eu vou comprar um bem durável. Não vou lá na loja e vou ouvir história de vendedor. Vou entrar na rede e vou ver o que estão falando desse equipamento. Só coisa negativa, é óbvio. Mudei minha decisão de compra. Né? E a mesma coisa vale para a questão do voto. Você acha mesmo que se um eleitor começar a ver um monte de coisa negativa do cara que ele pensa em votar, ele não para pensar 2 vezes? Opa, será que esse cara é certo mesmo? Será que eu tenho que votar mesmo nesse cara? Então, vamos ficar esperto com o que está na rede aí, né?
Bom, aqui a gente separa o tripé, que na nossa opinião forma uma presença digital legal na rede, né? Visibilidade, conteúdo e relacionamento formam aí esse tripé. Dentro de visibilidade, a gente considera aí a utilização das mídias sociais, está bem posicionado nos buscadores. Entenda, o Google é um buscador. Você tem o Bing, o Ask, o Yahoo, você tem outros buscadores, tá? O website institucional, blogs temáticos, que são uma ótima estratégia de ranqueamento. E aqui algumas outras estratégias, né, de visibilidade aí que são possíveis. Algumas, que é o SEO aqui que eu estou falando, que está dentro do SEM, e é basicamente focado na publicidade da marca e na visibilidade que ela tem aí nesses buscadores. Links patrocinados, anúncios e parcerias são possíveis ser utilizados fora do período de campanha e garantem um bom ranqueamento, ou seja, você se vitamina para o período de disputa. Conteúdo. Você produz conteúdo do jeito que você quiser, né? Pode ser em vídeo, música, em diversos formatos. Aí aqui a gente separou algumas ideias, tá? Apresentações, QR Code, que é sincronia de ação física e virtual, posts, tutoriais, e-books, vídeos, fotos, artigos, dicas, notícias, músicas. O importante é você apresentar um conteúdo que seja relevante, não ficar enchendo linguiça porque isso faz com que as pessoas que te seguem ou que são seus amigos, não sei, te bloqueiem. Então, por favor, fala coisa útil. Senão, não fala, né? Senão não se posiciona, não se queima, porque você se queima em rede. Atenção no relacionamento aí, né? Então, ofereça coisas capazes de dar o máximo possível de interatividade, ok? Trabalhe com um CRM para fazer a gestão do seu relacionamento. É um negócio bacana. As empresas, todas elas trabalham com isso aqui. Eu acho que está na hora da política ser mais profissional, trabalhar melhor aí o relacionamento com os eleitores, né? Suporte, personalização, atendimento, isso faz diferença no relacionamento, né? Aqui a gente apresenta o que está no folder também. Isso aqui é a ponta do iceberg dos projetos que a gente está construindo agora para essa campanha de 2012. Ele se divide basicamente em duas áreas. Uma área que é a área de infraestrutura, uma área técnica, e uma área que é a área de estratégia mesmo, de dissipação de conteúdo, que é uma área mais política, inclusive. A gente não tem só nerd trabalhando, a gente tem também figuras que vieram de coordenação de campanha, que vieram da área política e que dão a linha, né, para o que o pessoal da área de desenvolvimento tem que fazer. Então, muitas vezes, o desafio é reproduzir ações da campanha física numa campanha online. Estava ruim, apagado? Porque para mim fica legal. Fica melhor para ver, para vocês. Como é que... Acesa. Tá bom, tudo bem. Aqui não consegue parcial, né? Aqui não consegue... Então, tudo bem, vamos priorizar o pessoal. Bom, vamos lá. Profissionalização da equipe é importante. É difícil achar bons profissionais no mercado. A gente está praticamente... Eu costumo falar isso. Estamos atravessando uma floresta com facão, entendeu? Não tem estrada. Quem está abrindo a estrada é a gente. Então é difícil você achar profissionais, principalmente analistas de social media, com experiência. O cara não tem experiência. O cara, no máximo, fez um curso, fez uma pós, mas não tem experiência empírica, entendeu? Então, valorize quem tem experiência, porque essas pessoas, mesmo não vindo da área política, tem sempre um case interessante, tem sempre uma estratégia que viu o que fazer, que pode contribuir com a campanha. São essas pessoas que a gente tem que se ligar. Agora, nas demais, e a gente vai precisar de volume de pessoas trabalhando, essas pessoas precisam de profissionalização, essas pessoas precisam de treinamento. Então, é importante que você vá para uma campanha com pessoas treinadas. Eles não são panfleteiros, eles não são pessoas que vão fazer algo mecânico.
né? E qualquer erro aqui pode ser fatal na rede. Vou mostrar algumas gafes aí da eleição passada. Eu não quero aqui puxar sardinha para ninguém, eu só estou compartilhando o que aconteceu, ok? Eu não sei quem é do PSDB, do PV ou do PT aqui, ou aliados. A gente está compartilhando coisas que aconteceram. Então vamos lá. Ó, Dilma, durante o debate promovido pelas redes de TV católica Canção Nova e Aparecida, em que ela não apareceu, a atual presidenta tuitou sobre um clipe do Patofu que passava na Globo. Foi, assim, foi o suficiente para uma enxurrada de católicos ou não católicos e pessoas que até votavam nela criticar o fato dela não estar lá porque a assessoria dela tinha dado uma outra desculpa, que ela estaria num outro evento e não assistindo videoclipe do Patofu. Vamos combinar, né? Na campanha do Serra, a campanha mais trollada, né? Trollar é o verbo que a gente usa para falar sacanear, fazer brincadeira, né? Então, foi o candidato mais trollado das eleições passadas. Eu vou entrar no caso dele por último, inclusive, porque a gente tem alguns detalhes aí que não dá nem para acreditar que algumas coisas aconteceram. No caso da campanha da Marina, a equipe que estava cuidando do conteúdo deu umas gafes lá nas publicações do Twitter. Então, quer dizer, nem todas as publicações que eram feitas pela Marina. Tudo bem, isso é natural, desde que essa pessoa que faz as publicações para você seja uma pessoa que te conhece muito, de verdade, candidato. Porque se essa pessoa não é, e ela pode falar qualquer coisa que não seja o que você pensa, que não seja compatível com, entendeu? Com o que você fala, o seu jeito de ser, isso pode afastar as pessoas, pode fazer com que as pessoas percam o interesse em acompanhar o que você está falando, porque não é você falando mesmo. Para que eu vou acompanhar, se eu sei que não é ele? Então perde a graça, né? Aí no caso da Marina aqui, não perdeu a graça, ficou chato, porque a Marina retuitou um negócio que a menina, sabe, uma postagem de uma crítica. Como podemos lamentar a morte de uma pessoa que blasfemou contra Deus a vida toda, com relação à morte do José Saramago, entendeu? Então, acabou retuitando um negócio negativo, aí depois foi tentar consertar, quer dizer, não pegou legal, não foi bacana. E ali ficou nítido, né, que tinha sido a equipe, depois ela própria teve que tuitar falando que era a equipe, quer dizer, coisa chata, né? No caso do Serra, além dele sofrer uma série de invasões, de hackeamento no site, né? Porque a primeira forma tem várias formas de você hackear um site, mas a forma mais tradicional de se hackear é você derrubar o site. E você derruba o site aumentando o número de visitantes. Então, por exemplo, na campanha do Serra, a equipe errou quando ela não colocou servidores automáticos, né? Então, assim, você faz a visitação, o servidor é como se fosse uma sala como essa aqui. E aí essa sala ela tem um número limitado de pessoas que cabem aqui dentro, visitando o site. O que aconteceu? Os hackers preparavam uma série de chamarizes de pessoas pelo mundo todo aí, links que pudessem ser clicados com informações intrucadas, mas que levavam, na verdade, para o site do Serra. Então, eu oferecia uma promoção de botas de inverno, você clicava, só que aquilo ali não ia para botas de inverno. Eu estava enganando o usuário e ele ia redirecionado para o site do Serra. E ele não sabia, ia para lá, ia bum, 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 ia bombando aquilo lá. Até que o servidor não aguentava e desmoronava o site. E isso aconteceu a campanha inteira, ininterruptamente. Isso aconteceu. Então, poucas vezes você viu o site no ar. Quando você viu o site no ar, você ainda teve mais outras duas gafes. Outros dois vacilos, que são vacilos de desenvolvedor. Por quê? Porque o espaço, inclusive o espaço do site no servidor, você pode fazer de forma que a gente trabalha dessa forma, de forma automática. Então, assim, a própria programação, a administração do site já percebe que está chegando mais gente e automaticamente já compra um outro servidor dedicado, de preferência, né? Não entrem nessa de dividir
servidor com outros candidatos, ou não sei o quê. Fiquem ligados nisso para ter o espaço garantido, para não correr risco de cair durante a campanha, principalmente os candidatos que forem para a disputa majoritária. Então, a gente faz isso automático. Começou a lotar, derruba a parede aqui, arruma mais um outro, e vamos lá, gente. Então, essa é a forma profissional de se trabalhar. Uma campanha presidencial não se preocupou com isso. E o site caía toda hora. Eu não sei se vocês conhecem um blogueiro chamado Não Salvo, um blog chamado Não Salvo, tal. Esse cara ele é bem famoso entre os blogueiros brasileiros, ele tem milhões de seguidores, uma pessoa bastante conhecida nesse meio. Ele está entre os 10 blogueiros mais famosos do Brasil. Esse cara, alguém fuçando, descobriu que o site do Serra, ele tinha uma extensão, então imagina, serra.com.br. E aí tem a continuidade da foto. Aí tem um endereço eletrônico que muda a foto do cabeçalho da imagem do site. Essa foto só muda para quem muda aquela extensão ali do URL. Ok, mas eu poderia pegar aquela extensão e pelo menos fazer uma brincadeira mandando para os meus amigos para eles verem a foto que eu mudei no cabeçalho do Serra. Não muda lá no servidor. As outras pessoas que acessam o site normal continuam vendo o site como ele está. Mas eu fiz uma brincadeira mudando ali a extensão do URL porque o cara que fez o site deixou uma porta aberta. Isso não se faz também. Então, o que aconteceu? Esse Não Salvo aqui, esse blogueiro, recebeu uma informação de um dos milhares de leitores que ele tem, de que era possível trollar, brincar com o site do Serra se você pegasse a extensão do endereço dele, colocasse uma barra e colocasse o restante o endereço de uma imagem qualquer da internet. Esse cara publicou isso e imediatamente milhares de pessoas começaram a brincar com o site do Serra. E começaram a trollar o site do Serra e colocavam N imagens ali, brincando com o Serra, de N formas. E passavam para os amigos. Então, esses links de brincadeira, eles choveram nesse dia. Só que o que aconteceu quando começou a aumentar o número de visitantes no site do Serra? De novo, as pessoas que entraram para brincar derrubaram o site dele. Hackearam o site dele. Sem querer. Entendeu? Mais uma aí, já com hackers profissionais, invadiram o site do Serra e deixaram isso daqui por bastante tempo. Por bastante horas. Aqui a assinatura dos 3 artistas, né? Isso aqui para vocês terem uma base, ó. O que é o hackeamento, que é uma coisa muito comum. O TSE recebe 400 mil ataques por minuto em dias de eleições. Porque esses ataques eles podem ser configurados também. Eles podem ser... Você configura e deixa a máquina torar, tentando atacar, tentando invadir. Constrói script para ficar tentando trocar a senha para ver se invade. Tem N formas de você fazer invasões, tá? E isso aqui para vocês verem o tamanho da responsabilidade que o TSE tem que ter. Esse ano de 2012, há uns 3 meses atrás, o TSE contratou, foram 32 hackers profissionais. Caras que já foram presos, caras, assim, com tradição, profissionais do mercado. E esses caras eles foram contratados para durante 4 dias tentarem invadir. 4 dias é mais do que o suficiente, porque as eleições duram muito menos que isso, né? E, inclusive, a apuração. Mas eles ficaram durante 4 dias tentando invadir e até chegar num ponto em que não conseguiram invadir mais. Então, aí é o que o TSE vai usar nas eleições desse ano. Bom, aqui na área de infraestrutura, atenção aí na correção do website que já está rolando, né? Muitos candidatos têm mandato, então é importante preparar o website para a entrada do hot site que vai entrar. Hot site de campanha, toda vez que fala hot site significa que é site temporário. Então, um site de campanha é necessariamente um hot site.
Construção ou adequação das mídias, né, dos perfis e das páginas nas mídias sociais. Tem uma série de elementos que podem ser configurados para que você faça uma comunicação melhor, né, para que você dê uma azeitada aí nos seus perfis. E tem algumas configurações, tem algumas outras modificações que não são configuráveis, que aí você precisa de um desenvolvedor mesmo, mexendo ali. O Facebook mesmo liberou algumas novidades agora ali na capacidade de compartilhamento. Passam de 10 novidades aí, que aí você precisa de desenvolvedor. Você precisa de um cara programador, alguém que venha da área técnica, que entenda, para poder acionar isso e te dar mais capacidade de comunicação no teu perfil, na tua fanpage. Blogs temáticos, software de diálogo 24 horas, é o que a gente usa no Twitter, mandando resposta automática, reagindo a determinadas palavras-chave. Intranet de campanha, isso é importante porque a Dilma, por exemplo, sofreu invasão do e-mail dela privado, né? Intranet de campanha é interessante porque você não deixa portas abertas para que pessoas de fora consigam entrar na organização estratégica da campanha. E o coordenador geral de campanha tem uma visão muito maior de tudo que está acontecendo, do status da tarefa de cada um, da quantidade de material que tem em cada lugar, quer dizer, e chat interno para conversar entre as pessoas de campanha. Então, eu acho que vale a pena investir nesse tipo de organização. Foco aí no desenvolvimento de campanhas multimídia. Então, não pense que você consegue fazer uma campanha na internet de sucesso se você não considera trabalhar de forma multimídia com o pessoal da mídia televisiva, da mídia impressa, da radiodifusora, né? As melhores campanhas são aquelas que você consegue sincronizar a ação física e virtual, e aí a gente tem até exemplo de QR Code e outras coisas, e você consegue ter um relacionamento estreito aí com o pessoal das demais mídias para poder fazer ações em que você envolva todas elas. QR Code é uma espécie de código de barras aí que redireciona o usuário que tem um leitor, que ele pega gratuitamente aí na internet, fotografa ou pelo celular ou pelo tablet, ele é redirecionado a algum conteúdo. Esse conteúdo ele pode ser de vários formatos, pode ser uma videomensagem do candidato, pode ser um redirecionamento para associação ao aplicativo do candidato, pode ser um redirecionamento para um game de campanha. Não simplesmente redirecionem para o site. Vamos ser mais inteligente aí nessas estratégias de utilização. Aqui eu vou mostrar algumas para vocês aqui, ó. Na biblioteca da USP, os alunos de lá, da FEA USP, eles acompanham semanalmente pelo QR Code as aquisições da biblioteca. Aqui é um metrô. Aqui é a entrada do metrô, as portas, o carro passa aqui atrás. E aqui na frente é um adesivo iluminado, onde o cara, esperando o metrô, ele faz compras no supermercado. Como é que acontece isso? Ele entra no site do mercado, cada um desses produtos tem o preço e um QR Code embaixo. Ele vai, fotografa todos os produtos que ele quer comprar, faz o pagamento online ali no cartão de crédito e entrega na casa dele. Isso já funciona, tá? Se não me engano, é Coreia do Sul isso aqui. Isso aqui nos Estados Unidos, você tem aí o cara tirando uma foto para acompanhar a tabela dos jogos aí, de futebol americano. Isso aqui a gente já vê muito tabela nutricional nos alimentos hortifruti, de muitos supermercados aqui no Brasil já utilizam isso. Outros produtos também já vêm com QR Code. Aqui uma ação da Victoria's Secret. Isso aqui é um adesivo num prédio. Então, para saber o que tem aqui, o usuário tinha que fotografar o QR Code, e aí ele via a lingerie na mulher. Aqui, tabela nutricional também, do McDonald's. Aqui uma ação muito bacana, que foi feita naquele desastre do Japão. Então, a pessoa poderia comprar essa camiseta aqui, com um QR Code nas costas, e a compra dessa camiseta, o valor da compra ia como doação para as vítimas do desastre no Japão. E aí você utilizava a camiseta também e assim por diante. E mais gente ia
fotografando. Ali uma ação comum de QR Code tradicional, né? Esse novo momento, né, das mídias sociais, a gente tem aí rastreamento de perfis e postagens nas mídias e construção de banco de dados privilegiado para cruzamento de dados e segmentação do perfil dos eleitores para campanhas direcionadas. Isso aqui é o que a gente tem que prestar atenção, porque é o que está nos bastidores de tudo que a gente constrói. Tá? Aqui algumas informações que são obtidas, ó, em comparação o que é sugado do Orkut e o que a gente consegue sugar do Facebook. Nome, gênero, foto, lista de amigos, data de aniversário, cidade natal, cidade atual, nível educacional do eleitor, histórico profissional, opção sexual, religiosa, ideológica, atividades de interesse deles, locais onde ele frequenta e dá check-in, postagens e comentários, que é o que eu falei, que a gente já vem estudando para fazer análise semântica, ok? E essa mesma informação de todos os amigos dele. Então, por exemplo, eu desenvolvo um aplicativo e o usuário ele me dá autorização, ele se associa ao aplicativo, eu faço automaticamente o backup de todas essas informações, não só dele, como de toda a lista de amigos dele. A cada usuário de aplicativo nosso, a gente hackeia 500 perfis ou mais. Aqui eu tenho o layout de um app. App é como a gente chama aplicativo também, tá? Aqui a gente tem o layout de um app que é o Cidade Melhor, é um aplicativo que a gente desenvolve lá na campanha digital para governo. Então, é um app que funciona como uma espécie de ouvidoria municipal. Aqui o município tem a capacidade de fazer upload de foto, de vídeo, para fazer a reclamação ou a sugestão. Fica geolocalizado no município, né? E todos os amigos, a cada utilização que ele faz, desde o momento da associação e a cada nova utilização que ele faz, todos os amigos recebem a informação de que ele usou e um convite para que também se associe ao aplicativo. E aí vocês lembram, né? A cada associação, isso aqui novamente. O que é um aplicativo desse, que em mandato a gente usa, mas que como usa, e aí essas informações elas vão, um e-mail para o secretário, que corresponde ao problema, e uma cópia desse e-mail para o prefeito, para acompanhar e ver qual é a solução do problema que o secretário está tomando. O que vem de extrato daquilo? Vocês lembram que a gente suga uma série de informações pessoais por backup, rapidamente. O cara se associou, eu já suguei as informações do perfil. Aqui o perfil. Aqui eu peguei, isso aqui é só uma amostra do cruzamento de dados que a gente consegue levantar. Então, os homossexuais, idosos, universitários, evangélicos e corintianos. Vamos lá. Eu não sou corintiana, sou palmeirense. Inclusive, fui contra colocar corintianos aqui, mas tudo bem, vamos lá. Aqui a maioria é ou cruzeirense ou galo, né? Ou Ipatinga. Ou gente. Ou alfenense, né? Que é de onde vem a família. Aí aqui eu tenho o cruzamento de dados, ó. No caso dos homossexuais, eu sei que a maior parte da reclamação deles é a questão da violência. Dos idosos, a maior preocupação é a acessibilidade, depois a saúde. Para os universitários, a questão econômica, emprego, oportunidade. Para os evangélicos, aqui foi a saúde e a violência. Para os corintianos, o trânsito, o buraco na rua. Do grupo, né, que se associou ao app. Como a maior parte das pesquisas eleitorais são feitas em torno de 400 a 500 amostras, né, de munícipes na rua, um aplicativo consegue, bem feito, consegue esse número de usuários em uma semana. Então, em uma semana você consegue ter uma bela de uma sondagem, para não chamar de pesquisa, vamos chamar de sondagem, uma bela de uma sondagem bastante interessante, não só para quem está no governo, mas imagina para quem é candidato. Então, aí você vai fazer campanha direcionada, né? Como é que a gente segmentava a campanha até 2010? Aposentados, mulheres, jovens, mais ou menos isso, né?
a segmentação que eu tenho agora por conta da utilização do cruzamento de dados extraídos no app e em mídias sociais. Eu tenho homossexuais, idosos, universitários, eu sei que o cara tem nível superior ou não, público evangélico. Eu consigo saber até o que cada um dos torcedores o que incomoda cada um dos times. Então eu vou fazer campanha lá no jogo do Galo e eu sei o que os eleitores do Galo, qual é a maior preocupação deles. Eu vou fazer material dando destaque para o quê? Eu já sei o conteúdo. Eu não só segmento, como eu sei o que eu vou falar para esse público de eleitores. Eu sei o que eles querem ouvir. Tá? Bom, eu vou dar uma aceleradinha aqui, porque a gente está dando nosso horário. Aqui a gente tem aplicativos e games sociais que são capazes de fazer aquilo ali que eu mostrei para vocês agora. São as ferramentas que a gente tem a melhor experiência em termos de resultado de campanha na rede. Não dá para você fazer campanha com seus perfis. Entenda, perfil não serve para fazer comunicação de massa. Não serve. Não fala com mais do que a sua rede de relacionamento, as pessoas que estão seguindo ou são seus amigos. Se você quer virar voto lá fora, falar com um eleitor que não vota em você, fazer a tua campanha chegar no cara que não vota em você, fazer com que ele vote, então você precisa dessas ferramentas. Inevitavelmente. Ok? Aí aqui a gente tem um estudo do caso do case da Marina, eu vou deixar disponível depois para vocês darem uma olhada. Era um app também, era só de campanha, ele não tinha aquelas outras funcionalidades, mas aplicativo a gente pode fazer para N coisas. Esse aplicativo, todo o conteúdo que era publicado diariamente na rede, ele era enviado, nesse caso aqui foi utilizado no Orkut, né? Mas no Facebook a gente também faz aplicativo para o Facebook e o funcionamento é o mesmo. O conteúdo era alimentado por e-mail, utilizando uma plataforma de comunicação própria nossa, chamada Publi. Então o Publi ele meio que controla o conteúdo de todas as mídias sociais, atualiza a página inicial do site, atualiza a página inicial do blog e também controla o conteúdo dos aplicativos, tudo por e-mail. Então você não precisa treinar ninguém, ó. Custo com o treinamento do software zero. Qualquer pessoa usa. E ele foi uma plataforma construída justamente para político, que não tem intimidade com mídia social, mas que quer estar lá e conversar com a base de eleitores. Aqui o formato como aparecia. Uma outra estratégia que a gente tinha de viralização que corria por fora do Orkut. Então o cara ele compartilhava mesmo não estando logado. A gente desenvolveu, chama link de compartilhamento. É uma tecnologia que eu nunca vi nem empresa privada, marcas usarem, a gente usou na campanha para ajudar a viralizar mais fácil o aplicativo. Os resultados em 32 dias que esse app ficou no ar foi 51.425 instalações, ou seja, a gente ficou praticamente 1/3 da campanha no ar. E mesmo assim, conseguimos adesão de 5,2 vezes mais do que o app do Serra e 4,9 vezes mais do que o da Dilma. Justamente porque o deles não conseguia enxergar a capacidade de interatividade e o funcionamento da viralização era totalmente outro. Uma semana antes das eleições, eles perceberam que o nosso app funcionava diferente. E aí as equipes tentaram correr atrás do prejuízo, mas não dava mais. E nessa surdina, que foi o que eu falei para vocês, olha isso, mais de 30 milhões de mensagens enviadas em 32 dias. Imagina de papel. Quanto é que você não ia ter que gastar para conseguir atingir esse público? E perna, e pessoal, e não tem como. E na surdina a gente conseguiu 10 pontos percentuais que tanto o Ibope quanto o Datafolha, me desculpe, é o outro palestrante que está aqui, comeram bola na madrugada, não foi isso? Um dia antes, eles haviam anunciado 10 pontos percentuais a menos para Marina Silva. E eu sei, por conta desse gráfico aqui, que é o gráfico do crescimento do app, junto com outros da campanha, que esse crescimento foi por conta da internet, porque foi na surdina. E é por isso que na rua eles não conseguiram pegar a pesquisa. Conselho editorial de conteúdo é um protocolo que nós criamos, porque a gente percebeu a de fazer isso. Depois, quem quiser mais informações sobre o funcionamento disso, a gente está aqui na frente no stand. Estratégias de ranqueamento a gente já falou.
Planejamento estratégico para defesa e prevenção de ataques, principalmente na disputa majoritária. Isso acontece já, para quem está no mandato, já está tomando pedrada, porque é vidraça, e vai acontecer com maior intensidade durante o período de disputa, tá bom? Aí ninguém vai se safar disso. Estratégia de dissipação e viralização de conteúdo. Essas estratégias, elas são tanto planejadas, tanto planejamento de dissipação, quanto desenvolvimento de cada uma dessas ferramentas, como é que essas ferramentas são desenvolvidas para facilitar a viralização, provocação de militância espontânea, doação e cadastro. Relatório de métricas e monitoramento, falamos lá atrás, né, a importância disso para nortear. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas aqui, ó, eu vou deixar algumas dicas de calibragem de mídias sociais para vocês, tá? Aqui aquele pensamento, né, de você atrair as pessoas como abelhas para o mel, né? Essa é a lógica, né? As informações, elas não vão até a pessoa que é atraída pelo conteúdo que você publica. Então aqui a gente vai deixar algumas dicas com relação ao mapeamento para vocês, depois vocês pegam o link aí. Dicas de infraestrutura, dicas de planejamento estratégico, dicas de inovação tecnológica. O Publi entra aqui. O Publi é uma ferramenta mesmo estratégica, não só para facilitar a publicação, mas também para ranquear no perfil, para economizar tempo operacional de quem é da área de comunicação. Ele consegue uma economia de até 80% do tempo operacional para as publicações, economiza na contratação de mão de obra, né? Dá mobilidade para a equipe de comunicação, porque como ele funciona via e-mail, você não precisa estar na frente de um computador, dentro da redação, para poder produzir conteúdo. Você está com um telefone, com internet, não precisa nem ser internet 3G, pode ser aquela internet antiga mesmo. Acessou o e-mail, você está controlando o público. Ele é inteligente, entende quando você anexa um vídeo, tem que fazer o upload no YouTube, quando você anexa uma foto, vai fazer o upload no Flickr, e assim por diante. O conteúdo atualiza a página inicial do site. Dá autonomia para o político também fazer as publicações dele, sem ele precisar entrar com login e senha em nenhuma das mídias. Então economiza bastante tempo e facilita bastante. Aqui algumas dicas do que evitar, tá? A gente deixa aqui também para vocês. Dicas operacionais aí, para quem é da área de comunicação. Algumas outras ideias do que vocês podem colocar aí com relação ao conteúdo. Aqui o funcionamento do Publi, né, como plataforma. Ele atende a todas essas mídias aqui, as principais em números de acesso, e atualiza sites automaticamente construídos na plataforma do WordPress e Blogger. Envia um e-mail e ele atualiza todas elas numa tacada só. Se você quiser segmentar para cada uma das mídias, você loga aqui e segmenta via site. Bom, aqui a gente finaliza num vídeo nosso aí. Eu acho que ele é bastante educativo, e no final a gente vai deixar umas dicas da legislação. Se vocês quiserem copiar, eu vou deixar parado, ok? Quem tiver perguntas, eu peço que passe essas perguntas para a gente, ou para facilitar até, eu acho melhor abrir. Tá, ok. Quem quiser, a gente está com o stand aqui na frente da sala 4, técnica. Quem quiser passar lá mais informações, conversar com a gente lá. Rosalvo está falando que o tempo está estrangulado, então a gente se coloca à disposição de vocês ali do lado de fora. Tá bom? Muito obrigado por todos aí.
Tá sim. Tá, Rosalvo está falando que as apresentações são colocadas no site depois, né? Essa apresentação é feita no Prezi, então ele vai deixar disponível o link lá para redirecionar para vocês. Mas faço um convite para vocês entrarem na fanpage da campanha digital. A gente está sempre publicando coisas novas sobre política, internet, tecnologia, que é de inovação. Entra na fanpage, curte a fanpage para a gente começar a enviar coisa para vocês. E lá também a gente vai disponibilizar a apresentação.